Estamos aqui ao vivo falando sobre as supostas, suposto envolvimento aí do líder do governo, Ricardo Barros, com a compra da vacina Covaxin. E aí onde entra o crime de prevaricação, tá certo? E a volta da corrupção, né? Infelizmente, essa palavra que parece que está impregnada. Né? Mas assim, Fernando, me perdoe aqui atrapalhar o seu comentário, não é a volta da corrupção, é a permanência da corrupção. O problema é que o Brasil... de acordo com o governo atual, corrupção não existe. Não. O problema é que o brasileiro, ele não assim, de modo geral, ele não lembra da história, não estuda história. Um outro presidente da República chamado Jânio Quadros, ele vai vencer a eleição, o pleito, com o mesmo lema, né? Vamos varrer a corrupção do Brasil. Era, né, o presidente da época era o Juscelino Kubitschek, e ele é eleito exatamente com essa bandeira. Essa bandeira de anticorrupção no Brasil, ela não é nova, ela não é de hoje. A gente pode, né, adiantar a história, chegamos a 89, com o Fernando Collor, que dizia a mesma coisa, só que com estamos caçando marajás, né? O Bolsonaro aproveita exatamente essa onda, né, de vamos acabar com a corrupção. O Bolsonaro é um dos responsáveis pela tragédia, né, que o Estado do Rio de Janeiro vive. Quando você fala de milícias, são grupos armados, são grupos ligados ao Estado, que mantêm um negócio ilícito na manutenção da ordem de favelas e até do crime organizado, como também do tráfico de drogas. Então, ele vai ser este cidadão que vai ter o apoio, que é um apoio da própria estrutura militar, em que vai fazer todo tipo de marganha e negociata, né? Que aí a gente chama de rachadinha, colocar os bens em nome de laranja, que é o caso do Queiroz. Ele vai colocar os filhos para fazer a mesma, né, o mesmo sistema, e ele está fazendo no Brasil a mesma coisa. A corrupção nunca deixou de acontecer. Se a gente for aprofundar o caso Bolsonaro em relação à política brasileira, você que está em casa, você que é bolsonarista, não tem problema, você pode participar, ligue para cá, debata, faça sua pergunta, mas o que é que ele vai fazer no governo federal? Ele vai ocupar os espaços. Por exemplo, Polícia Federal, por exemplo, Procuradoria-Geral da República, entendeu? Então, onde tem delegado que o persegue, denuncia, ele tira. Então, ele vai fazer isso no Rio de Janeiro. O Moro vai cair exatamente porque o delegado que estava investigando no Rio de Janeiro, inclusive o caso Marielle, vai contra a vontade de Bolsonaro. E aí Moro disse, não, eu quero ter autonomia para trabalhar. E aí é que Moro começa a cair, e realmente cai. E ele troca o delegado à sua maneira. Se a gente observar bem, ele vem fazendo isso em todos os lugares onde se pode fazer investigação. A Polícia Federal, que outrora tinha um nome muito respeitado, estava fazendo um trabalho, inclusive, né, importante, junto com a Lava Jato, sem retirar a importância de parte da Lava Jato, hoje está caindo, de certa forma, em um mundo sombrio, como também o Exército Brasileiro. Então, tudo isso recai sobre a República, tudo isso recai sobre né, as nossas instituições, que perdem a força em nome de um grupo político chamado Centrão, que, por exemplo, poderão impedir até mesmo o impeachment de Bolsonaro. Essa preocupação toda, por exemplo, com o voto impresso, com o voto de papel, isso é da República Velha, isso é do coronelismo. Então é muito mais fácil você impor o cidadão a votar do jeito que você quer. Você pode muito bem substituir aquele material, você pode colocar números naquele material que vai ser processado pelo TSE, do que você, por exemplo, violar uma máquina daquela que há mais de 20 anos de democracia não deu defeito, não teve problema. Então nós estamos aparelhando o Estado de uma forma a transformar o Brasil, e é porque os bolsonaristas diziam isso, numa nova Venezuela. O que ele quer é não perder o poder para não pagar por seus crimes. São muitos. São muitos. A corrupção no Brasil nunca, muito pelo contrário, ela simplesmente disparou. O ministro do Meio Ambiente, por exemplo, que foi, né, derrubado essa semana, Ricardo Salles. O Ricardo Salles, o próprio delegado em ação disse, você vai responder pelos crimes contra a Amazônia. Eles chegaram hoje, segundo, né, o INPE, que é um instituto do próprio governo federal, eles hoje aceleraram o processo de desmatamento, que é o maior dos últimos 20 anos.
Nós perdemos aí, do que seria, juntando 20 anos, 1/3 do que foi destruído esse tempo todo. E ele descaradamente foi despachar madeira ilegal, madeira da natureza brasileira, para grandes empresários internacionais, à luz do dia. Então, são crimes cometidos seguidamente, são crimes em todos os órgãos da federação. O Aras hoje é considerado o engavetador dos processos contra Bolsonaro, esperando uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, quando você pega alguém que é a favor de Bolsonaro, não consegue entender ou não consegue enxergar, porque sabe que cometeu um grande erro colocando esse, né, cidadão. Já falei em genocida, já chamei de bandido, já chamei de corrupto, de miliciano, e eles não conseguem entender que terem colocado esse cidadão no poder nos trouxe essa realidade. Eu tenho um dado para você, por exemplo: a cesta básica brasileira disparou. A perspectiva agora, venderam a Eletrobras, semana passada, venderam, não, entregaram. Como é que você vende um patrimônio nacional, porque todo grande país... suas empresas estratégicas que dão lucro não podem ser vendidas. Quando eles falam em Estado liberal, se você for para os Estados Unidos, energia, combustíveis, telecomunicação, todas essas empresas, elas são fragmentadas para serviços maiores. Mas quem detém o poder das grandes empresas é o Estado, porque são recursos estratégicos. O que é que nós fizemos com a nossa Eletrobras? Nós simplesmente entregamos, financiando com o dinheiro do povo. Nós iremos pagar a luz elétrica 3 vezes mais, como se já não bastássemos pagar o gás mais caro, pagar a gasolina mais cara, pagar a lata de óleo mais cara, pagar o leite mais caro, pagar o arroz mais caro, pagar o feijão mais caro. O quilo da carne está chegando a R$ 70. O poder de compra do brasileiro, porque aqui a gente sai de uma denúncia de corrupção no governo para uma realidade de desconstrução de uma sociedade, certo? Baseada, evidentemente, em fake, baseada em mentiras e baseada agora no que eles não podem negar, uma corrupção direta, né, do próprio líder do governo em relação às vacinas que deveriam proteger o povo brasileiro.